Olá, gente querida, que segue o canal Filosofia em Movimento. Então, estamos aqui para mais um barraco filosófico das notícias da semana, né? Os barrackers, né? Para fazer uma reflexão, propor algumas questões de natureza filosófica a respeito de algumas notícias que a gente escolhe, né? Quem acompanha aqui o canal já sabe que a gente vem fazendo isso há, sei lá, um mês, né? Acho que é um mês. E esse é o novo formato que a gente está experimentando agora para o Barraco Filosófico, né? Tem os cortes do Barraco Filosófico, que é uma playlist que eu estou fazendo aqui. Tá muito interessante os cortes, tá, gente? Vale a pena. Eu até coloquei ali a playlist Cortes Imperdíveis, tipo, mas vale a pena entrar e dar uma olhada, porque estão muito legais mesmo, sabe? Os nossos cortes do Barraco Filosófico das Notícias. Então, deixa eu avisar para vocês que a gente não está fazendo ao vivo, né, no domingo, neste domingo agora, que você está vendo, neste domingo, nós estamos gravando na sexta-feira à noite, porque não conseguiremos nos reunir todos no domingo, porque eu estarei em translado, né, em movimento de viagem. Então, a gente resolveu gravar hoje, tá bom? Mas a nossa ideia é que continuemos ao vivo, tá? Tem os comentários, eu peço que vocês, quem está vendo, né, que coloque os comentários lá no final do vídeo, nos comentários do vídeo, se puder. Não exatamente aqui nos comentários que vai surgir, né, do ao vivo, porque nós não estamos aqui para fazer aquela interação toda, tá? Isso foi gravado, estamos gravando agora na sexta-feira à noite. Então, tá bem. E o que nós decidimos conversar sobre hoje é algo que a gente já vem repetindo, mas que a cada nova conversa surgem novas questões importantíssimas, né? Então, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a crise da liderança de uma grande potência hegemônica que está em declínio, né? Então, resumidamente, nosso título: Etarismo e a notória crise da liderança do império, porque todos que acompanham as notícias sabem que a performance do Biden na campanha tem sido muito criticada, né? Como um velho, como assim, entre aspas, né? Um velho decadente, será que ele consegue? E aí, então, isso suscitou entre a gente algumas questões, assim, do etarismo, que é um grande problema, mas também outras questões, especialmente uma proposta pelo Alessio, nosso barraqueiro pós-doutorado, barraqueiro, né? O barraqueiro pós-doutorado em ser barraqueiro, né? Que ele coloca essa questão, que eu vou colocar exatamente a frase que ele coloca, como a questão do déficit, sobre, né, o déficit cognitivo do patrocinador de genocídios enquanto uma metáfora da decadência da grande potência hegemônica. Então, achei isso muito, muito interessante, né? Então, toda essa questão, em todas as aspas, o processo de decadência do Biden, como uma metáfora da própria decadência que a gente vê como a crise do Império Norte-Americano sobre o mundo, né? Então, Alessio, a palavra é toda sua. Se estivéssemos falando apenas e tão somente desse declínio cognitivo do Biden, enquanto presidente dos Estados Unidos, já estaríamos em maus lençóis. Porque constatar que o presidente da maior potência mundial é uma múmia, né? É uma figura decrépita, sem condições cognitivas, inclusive de governar, é uma catástrofe geopolítica. Porém, o descalabro é ainda maior do que esse. Em que consiste esse descalabro? Que essa figura decrépita vinha a ser patrocinador de genocídios around the world, não só em Gaza, como no Afeganistão, em outros lugares do planeta também. Foi prócer da invasão do Iraque, quando então não governava, mas foi favorável. Era senador na ocasião.
ele entoou loas a política de pânico e caos quando foi feito o ataque e a destruição de Bagdá. Então ele é um genocida, um patrocinador de genocídio de carreira, essa figura. E qual é a esquina da história que nos encontramos? Nós nos encontramos naquilo que o povo diz de que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? Porque as alternativas viáveis, lembramos que nos Estados Unidos só há historicamente duas alternativas viáveis. Ou a alternativa republicana ou a alternativa democrata. Que na verdade não são partidos, são facções do mesmo partido. Que é o partido da elite, da elite governante dos Estados Unidos. Então, o que ocorre? Ocorre o seguinte: nós temos de um lado Trump, que é tão sionista quanto Biden, não é nenhuma vírgula menos sionista do que Biden. E de outro lado temos Biden. E o que é Biden? Biden veio nos presentear ontem com mais um show gratuito de decrepitude. O que ele fez? Ele saudou o presidente da Ucrânia, chamando-o de Putin. Como ele está lendo o teleprompter, a gente não se dá conta disso, né? A gente não se dá conta que ele está lendo o teleprompter. Lembrando aqui para o pessoal que está vendo, Alessio, que o ontem é quinta-feira, dia 11. Nós estamos gravando dia então, olha 12, só, pessoal. Existe uma técnica lá, quando eles estão falando, que é a utilização do teleprompter. Então, nós não visualizamos, mas ele está lendo. Então, veja só, nem para leitor de teleprompter ele serve. Alessio, eu posso fazer um parêntese sobre isso? Pode. Assim, eu acho que é bom o pessoal saber que a gente arma barraco entre a gente, assim, né? Aqui no nosso grupo, antes de vir armar aqui. Armando o barraco que a gente vai escolhendo as questões. Então, o barraco que a gente armou interno ali no grupo foi que, em função de uma fala como essa que tu fizeste agora, né? Que a Sandra falou, mas isso é etarismo, tu tá, assim, tripudiando sobre uma pessoa idosa. E não é essa a questão, né? Não é, Sandra, que tu colocou isso daí? E aí, eu antes de eu passar para a Sandra sobre isso, eu queria também armar um barraco com você, Alessio, que é assim, eu acho muito mais interessante essa imagem de decrepitude de uma pessoa, né? A imagem de decrepitude, que é uma coisa que está nas mídias, está nos meios de reprodução de imagem, como uma metáfora da decadência do Império norte-americano. Isso me interessa muito mais, acho muito mais interessante do ponto de vista cognitivo, político e tudo, do que focar numa pessoa que está envelhecendo e está sofrendo um processo de enfraquecimento de algumas faculdades cognitivas, digamos assim, né? Então, esse foi o barraco que nós armamos ali no grupo, até por isso que surgiu esse tema para hoje. Né? Aí eu já queria dar pitaco, se puder. Vai lá. Já para barraquear. Sobre o etarismo como metáfora da decadência do império, eu acho que assim, é 1-2 para a direita pegar essa narrativa e contra o próprio Lula, dele vir numa reeleição. Porque vai aproveitar a decadência do império da esquerda, olha que não sei o quê. É 1-2 para eles virarem a chave. Então, a gente não tem que ficar dando também pérolas aos porcos. A sorte que o Lula, já sentindo isso, ele se posicionou. E ele falou assim, eu só vou para a reeleição se eu me sentir bem, saudável, porque eu tenho uma responsabilidade perante o cargo. Então, ele só vai vir se ele estiver forte, saudável, cheio de amor, como ele está, tal. Mas, assim, eu acho é uma linha tênue para a gente dar pérolas aos porcos. Tá, posso fazer o adendo do adendo? Então vamos ao adendo do adendo.
Tá sem Ao som. invés de adendo, vamos usar uma palavra mais adequada ao barraco. Qual seria a palavra? Vou puxar posso subir nas minhas tamancas? Exato. Olha só, pessoal. Eu tô num processo de parkinsonismo, né? Isso é bastante notório, bastante visível. Em razão disso, eu fui submetido a uma bateria de exames e um deles foi um exame cognitivo. Ok? Quando o médico requisitou esse exame, eu entrei numa quisira com o médico. Eu questionei o médico. Doutor, eu preciso fazer esse exame? Mas vem cá, esse exame, qual é a cientificidade? Fala sério, qual é a cientificidade de um exame cognitivo? O que vai atestar se eu tenho 133 pontos de QI? Eu tenho certificado de que eu tenho altas habilidades, eu não sei nem fazer um bolo. Tô certo? A minha mãe diz assim, tão inteligente para umas coisas e tão zero para outras. Então, olha só. Oi, oi? Acho que a gente ouve isso, isso aí eu acho que é quase uma expressão popular, né? Então, eu entendi algumas coisas, então Eu vou para mal sei cozinhar um ovo. Mal sei cozinhar um ovo. Com o risco de não sair bem cozido. Então, olha só. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso pelo seguinte. Vem o Trump e o Trump se propõe, é uma proposta que o Trump está fazendo, isso está na mídia, de ambos os contendores se submeterem ao exame cognitivo. Eu acho interessante. Porém, volta a frisar, com 12 sublinhados, 12 aspas, de duvidosa cientificidade. Isso é óbvio. Isso tem que ficar patente. Porém, são duas coisas bem distintas. Uma coisa é eu ser parkinsoniano. Ok? Outra coisa é eu ser candidato a presidente do Brasil. Mas você talvez pudesse ser candidato a presidente do Brasil, Alessio. Eu não posso... Se você fosse uma figura, né, um representante, né, uma figura política, como é o Lula ou como é a história do Biden, né? São pessoas que aglutinam a atenção e um conjunto de valores e de práticas, né? Não, mas Políticas aqui, ó, e de construção do Estado, com a nação. Mil perdões. A gente tem que fazer uma análise aqui mais rente ao concreto do real, ao real concreto. Mil perdões. Eu entendo o que você está postulando. Entendo e sou sensível a isso. Não, eu só estou falando isso porque tu colocou essa questão. Eu acho que a questão que tu coloca é uma hipótese muito... É um argumento que não serve muito para o debate. O que eu quero propor é uma coisa bem rente ao real. É o seguinte, o presidente, a cadeira americana é a cadeira do senhor da guerra, tá certo? Certo. A gente está falando do senhor da guerra. Certo. Então, o senhor da guerra, que é o senhor Biden, ele está diante das câmeras para o mundo inteiro ver que ele é uma figura absolutamente decrépita. Então, Alessio, mas o que eu estou tentando te dizer que é o que interessa politicamente não é uma pessoa que está envelhecendo, ficando decrépita. O que interessa é essa figura como imagem da decadência do império, em termos de comunicação. Então, acho que, assim, para a gente manter o debate, a conversa neste nível que interessa coletivamente, interessa ao mundo, eu acho que é mais interessante se agarrar na metáfora e não em tripudiar um velho. Porque a questão é a seguinte, ó. Ele pode ser um velho com problemas cognitivos, pode ser um jovem com todas as faculdades cognitivas, pode ser um cara descolado como o Obama, pode ser quem for, pode ser democrata, pode ser republicano, pode ser quem for. Em termos de política internacional, será senhor da guerra, dentro de uma política imperialista. Ponto final. Ponto. Então, não interessa para a gente
a habilidade cognitiva ou não do Biden, não interessa para a gente, porque pode ser um cara com ótimas faculdades cognitivas e continuará sendo senhor da guerra e Que, continuará aliás, é a sobre o alternativa que se mundo. propõe ao Biden. A alternativa ao Biden é essa. Por isso que a questão metafórica é mais interessante, entendeu, Alessio, para discutir? Exato. Achamos Não, claro, nós, né? Alessio, você que é... Só lembrar que a questão metafórica é uma proposta minha. Eu sei, eu falei para o pessoal no início do vídeo. Você Você que está estava bem tentando escapar da atualizado, Sandra. Você estava tentando escapar da Sandra com essa. você que está bem atualizado, mas e aí lá, qual é o tempo que o Biden tem para poder, de repente, falar, não, ok, vamos... É um perigo deixar eu continuar e o Trump realmente, né, dar o trampolim ali para a cadeira, Primeiramente, salientar que o Biden... outros nomes. Primeiramente, salientar que o Biden se recusa a proposta do Trump. Ele se recusa a se submeter ao exame cognitivo. E pelas razões, inclusive, que vão muito na linha do que a Fernanda acaba de expor. Ele considera que está provada a capacidade governativa dele. Até porque ele não governa sozinho, ele tem uma equipe. Exato. Porém, equipe... o que é Biden? Eu vinha falando o seguinte. O que é Biden? O Biden é um criminal de guerra. É só isso. Nada, nem uma vírgula além disso. É um war criminal. Tá. E o Felipe colocou uma coisa aqui que eu não... Aqui no nosso comentário, Felipe, que você coloca assim... mas o próprio Trump também é uma figura controversa, visto que ele é um criminoso, confesso, e contumaz, com a diferença de ser mais truculento e inspirador da extrema-direita, conectado com a rede mundial, né? Direita. Eu coloquei aí porque, primeiro, que comecei a pensar nessa... não sei se é a palavra mais adequada, mas essa decrepitude do Biden meio que simboliza não só a decrepitude do império, mas eu penso no próprio sistema capitalista, que ele vem matando e continua matando, seja de guerra, seja de fome. Então, não tem outro caminho. Ele vive de matar. É um sistema extremamente assassino. E o que é interessante é que, eu não sei se vocês acompanham determinados debates, mas eu gosto muito de algumas das lives do Pepe Escobar. Eu acompanho já há algum tempo. E ele é controverso, especialmente, por exemplo, DCM detesta. Até chama de Pablo Escobar, exatamente para não falar o nome Pepe e depois é processado. Mas, quem detesta? Quem? O pessoal do DCM, Diário do Centro do Mundo. O Kiko Nogueira o detesta, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que existem dentro da esquerda. As brigas, os barracos. Os barracos online, que ficam meio que nos bastidores. Mas ele já vinha falando há muito tempo dessa dificuldade que ele estava tendo de ler teleprompter, aquela coisa que o Alessio comentou agora há pouco, de saber se situar, enfim. Mas ali eu acho que até o momento da eleição passada, e até mais ou menos, até o início do ano passado, meados do ano passado, isso vinha sendo abafado. Eu acho que dava para cortar algumas coisas. Até que ele começou a falar, cumprimentar gente que não estava ali, e agora, especialmente agora que eu acho que junta o estresse da campanha, em que ele se vê pressionado, aí confunde os nomes, como a gente tem visto aí, e a Sandra lembrou muito bem, né? Por conta dessa situação, eles tentam fazer até uma conexão com o Lula, que eles têm mais ou menos a mesma idade, sendo que o Trump também tem uma idade semelhante. Na verdade, está todo mundo mais ou menos na mesma faixa etária. Só que, como dentro da extrema-direita pouco importa a pessoa, vídeo nossa situação aqui, acho que as pessoas que acompanham o canal também sabem o que está acontecendo no Brasil, vindo ali estou tentando dar um nome, mas o problema é o nome, que é tanto Gates vindo do inominável, que agora a última é o bendito da gravação, né, que foi feita lá pela Bem Paralela, que está vindo à tona e trazendo outras questões aí que estavam por debaixo dos panos, e está tendo aí muita coisa vindo à tona. Esperamos que venha mais, né? Que venha mais e inspire o pessoal de repente ir para a rua e de repente até fazer o que realmente se fazer. Protesto para ver se prende logo essa criatura do pântano, antes que ela faça mais besteira do que já faz. E essa questão da troca, que como o Maurício ressaltou muito bem, é 6 por meia dúzia em termos de posição, que ele é meio que o CEO da guerra, você tem um Estado profundo ali por trás, sempre manejando quem vai e quem não vai, você, ao mesmo tempo, tem a seção do BRICS como talvez a grande
não digo assim surpresa, mas talvez o grande desespero por parte do Império, que aí eles veem que eles estão entre, desculpa falar os termos aqui, mas eu me lembro de um professor de história lá do tempo do vestibular, entre Beelzebub e Satanás, porque você vê de um lado e de outro e você não vê nada de bom em um dos casos. E outras opções que não foram colocadas, por exemplo, na campanha de 2020, havia a opção do Bernie Sanders, que mesmo com mais de 90 anos, já tem muito mais capacidade de trabalhar ideias, tem um discurso muito mais coerente até com a questão social, mas, como o próprio Pepe colocou aquela vez, o Partido Democrata preferiria perder com Biden do que tentar ganhar com Sanders, porque é uma figura controversa também dentro do partido, por ele ter uma posição mais à esquerda. E o Partido Democrata, assim como o Republicano, são partidos de direita, com a diferença que o Republicano hoje tem um representante da chamada extrema-direita. E aí eu queria fazer uma outra ponte contigo, Alessio, que ao mesmo tempo que a gente tem essa briga de idosos, sem querer puxar para o lado humorístico da coisa, mas pensando exatamente você ter essa questão do simbolismo, a gente teve há pouco tempo essa questão na França, de a extrema-direita trazer um jovem de 28 anos como sendo o possível primeiro-ministro. Graças a Deus, a princípio, não deve acontecer, mas você tem essa disparidade. Ao mesmo tempo que temos nos Estados Unidos, utilizando uma pessoa idosa, experiente, empresário, mas com todas aquelas situações que a gente já conhece, a gente tem também a extrema-direita por um outro caminho, tentando mostrar sua face jovem. Aqui no Brasil temos também, talvez como símbolo, como foi colocado, não sei se eu posso colocar aqui, mas é o deputado mais votado por Minas Gerais. Então, ali a gente tem essa Felipe, eu figura lembrei que do vem mais. Collor. As pessoas votaram na juventude do Collor. E o que deu? Pois O é. que deu essa juventude, né, do Collor? Uhum. Sendo que ele tinha 40 anos, quer dizer, tinha mais ou menos a minha idade hoje. É. E ainda assim, você imagina colocar uma pessoa de 28 anos, e a gente não sabe as ideias dessa pessoa, sendo vendida como o genro ideal, como o Collor foi vendido aqui, como esse rapaz que eu vou preferir também não citar o nome, mas vocês sabem quem é, todo mundo Para sabe não aqui quem dar é. palco para fascista. Pois é. Não somente é vendido como um genro ou um pai, né, porque agora ele virou pai, também teve uma situação interessante na semana passada, porque um dos filhos do Inominável reclamou que ele segurou o filho de um correligionário, mas não segura a própria neta, né? Então, tem umas situações aí muito estranhas, aí na nossa extrema-direita especialmente. Não, e a coisa... Desculpa, pode continuar, Felipe. Não, pode continuar, porque eu mesmo já estava encerrando. Não, eu ia falar que não é... Desculpa, antes, só para que eu sei que você não perde o fio, depois você volta no fio. Tá. O Felipe fez um comentário sobre não prender o... Por que não prende o inominável agora, né? Será que não estão deixando para mais próximo da eleição, para não dar tempo de recorrer? Não seria uma estratégia? Só isso. Volta, Fê. Não sei. Mas, assim, eu fico pensando, quando a gente fala em etarismo, claro que diante das grandes questões, né, econômicas, de utopias, assim, né, de um grande sistema de produção, pode parecer um capricho, mas não é. Gente, é verdade que existe um preconceito imenso contra as pessoas mais velhas. É verdade que o olhar que começa a recair sobre nós quando começamos a envelhecer modifica. É verdade que essa extrema-direita horrível, essa gente horrível, ela xinga as pessoas de velhas. Velho, para essas pessoas, é um xingamento. Vocês lembram da risada, do risada de chorar, de rir do Chico Buarque, quando ele foi ler um comentário de um desses na internet? Esse homem é um velho, você é um velho. Como se velhice fosse um xingamento. Uma amiga nossa, a Regina Navarrolinski, ela teve aqui no canal já várias vezes, tem vídeos com ela aqui, procurem. Ela comentou, acho que aqui mesmo, não sei se foi no canal ou pessoal, assim, fora, né, offline, que essas pessoas xingam ela de velha. Ela falou, você é uma velha, que você não sei o quê, fica falando essas coisas, nananã. E eu assim, mas velho é xingamento, né? Como... Então, essa coisa, sabe, o olhar que modifica, né? E tem uma coisa do olhar que modifica, a disposição das pessoas muda.
Quando, na verdade, a velhice está mudando também, já não sequer é a mesma, né? Então, existe um déficit de percepção e de compreensão da velhice hoje. E a gente, eu acho que não pode, de maneira nenhuma, reforçar a linguagem que essa gente usa, sabe, contra os velhos. A gente não pode. Até porque eu estou chegando lá, né, gente? Me respeite. Basta lembrar também que o próprio Macron também é muito jovem, né? É. E basta lembrar, inclusive, que o Rio Grande do Sul é governado por um jovem que foi campeão durante as enchentes de descalabros florestais. De verdadeiros absurdos. Um pomborri de absurdos. Um pomborri de absurdos. Inclusive, ele foi eleito aqui pelo seguinte: apesar de ser de direita, ele seria, conforme o eleitorado, inclusive o próprio eleitorado de esquerda contribuiu para a eleição dele. Sobre o pretexto de que ele era mais polido do que o outro, que seria muito tosco. Todavia, durante a enchente, ele provou ser tão tosco quanto, porém um tosco com faculdade, coisa e tal. Eu não sei se vocês querem que eu poupe vocês e lembrá-los das tosquices que ele falou durante as enchentes. Pode falar. Eu vou dar alguns exemplos. Alguns poucos exemplos. A gente vai começar a falar mal de jovem agora. Exato. Ele chegou na imprensa e disse o seguinte: em entrevista à Rede Bandeirantes, ele falou o seguinte, no ar, ao vivo: pessoal, por favor, não enviem mais doações, porque as doações estão prejudicando o comércio local. Ah, eu lembro disso. Inacreditável. Inacreditável. Um jovem liberal. Exato. Outra frase que ele falou foi o seguinte: de tanto dizer asneiras, ele parou um pouco de aparecer na mídia porque ele tava queimando o filme, né? Outra foi o seguinte: ele falou o seguinte: havia sim estudos, havia previsões, porém nós tínhamos outras prioridades. Eu lembro disso também. Outras prioridades que não era prevenir uma enchente terrível anunciada. Exato. Um jovem liberal, com outras prioridades. E detalhe, a nossa imprensa fez de tudo para culpar o Lula, como não conseguiu, vieram culpar a Dilma, esquecendo do hiato que teve aí, que foi Temer e Bolsonaro. Quer dizer, é como se não existisse. Gente, eles são terríveis. Não, tem uns comentários aqui que eu queria, porque a gente vai por um caminho, isso que é legal no barraco, no improviso, né? Porque surgem umas questões que a gente não pensa antes. Então, aqui, ó, uma da Sandra e outra do Felipe. A Sandra coloca assim aqui no comentário, né, que nossa expectativa de vida aumentou, mas o etarismo no mercado de trabalho é gritante. Realmente, gente, pessoas de 50 anos eles consideram velhas. E muitas empresas demitem as pessoas a partir de 50 anos. É um absurdo isso. Depois aliás, a gente tem vídeo sobre isso aqui no canal, tá? A gente tem vídeo aqui no canal sobre isso, num projeto que era Escova Progressista. Aliás, a gente tem que falar mais sobre isso. Tá ali uma playlist, eu acho, da Escova Progressista. E o Felipe traz uma coisa que é o caminho que eu não estava imaginando, Felipe, que a gente ia desenvolver aqui, que eu achei ótimo. Você fala que na Umbanda, o preto velho é uma das figuras mais sábias. Esse arquétipo, né, do velho sábio. Uma tribo indígena também, né? Então, é o arquétipo do velho sábio, se a gente for, né, por essa teoria, assim, né, arquetípica do Jung. Então, cadê esse arquétipo entre nós, né, no sentido do cultivo? Claro que nem todo velho é sábio. Então, de novo, a gente não está falando de pessoas individualmente. A gente está falando de outra coisa, né? Do respeito à experiência, do respeito à vida, do respeito a de fato, uma coleção de algum tipo de conhecimento e de trato da vida, né? Porque se a pessoa envelhece, gente,
Foi Carrega o Platão, mundo com ela, né? foi Platão que, no projeto dele de educação, falava que não era orientado a pessoa com menos de 30 anos falar sobre filosofia, porque a filosofia ela depende de um conhecimento que seria a inteligência, né? Para você poder raciocinar e ligar. Seria isso? Eu não sei se é só uma coisa ligada à inteligência, sabe? Eu acho que tem uma coisa a ver assim com Experiência de vida, né? suportar a vida, sabe? Eu acho que existe uma coisa que que tem a ver com sabedoria de vida, que é os recursos que o nosso corpo tem, que a gente tem, que a linguagem tem, que a mente tem, né? Que o corpo tem, quer dizer, é de ir suportando a vida, né? E se conectando com os outros e produzindo vida coletiva e tudo, né? E valor e caminho. Então, esse é um tipo de sabedoria que exige experiência. Agora, um jovem pode ser muito genial? Pode. Pode colaborar com muita coisa? Pode. Mas tem uma coisa que é essa experiência de como suportou a vida. Isso é muito importante também. Como viveu. Talvez isso também porque se acredita como vida única, porque se a gente for pensar na experiência de vida ancestral, né, que a gente carrega dentro, por isso que fala dessa ancestralidade, um jovem pode hoje filosofar muito bem, porque carrega em si uma ancestralidade. Nada contra os jovens, bem-vindos, né? Mas vamos respeitar os velhos, a questão é essa, né? Porque realmente. E essa questão do baile, eu acho que trouxe isso à tona, né? Trouxe muito isso à tona. E aí a Sandra aqui fez uma lista de pessoas, né? Luiz Felipe, eu só falei Erundina. da Erundina. O Felipe. Ah, foi Felipe em cima, é. A Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Teno Garcia, Tony Tornado, Benedita da Silva, Laura Cardoso, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Lula. E Que aí alguns já estavam em evidência, né? A gente colocou o Chico Buarque aqui também, então tentando lembrar de outros que, assim, são figuras que estão na nossa vida, eu lembro desde os anos 80, na minha infância. Estão aí até hoje, e lúcidos, produzindo, são paradigmáticos, ou seja, são pessoas, são referência na nossa vida, e que até mesmo eu fico pensando, eu lembro que quando o João Paulo II morreu, eu fiquei, cara, qual vai ser uma próxima referência da Igreja Católica? Quando essas figuras morrerem, a gente também, também vou ficar assim, provavelmente, né? Você não tem exatamente substituto, mas tem alguém que pode fazer um papel semelhante, ou também assumir essa situação. Fiz lembrar, inclusive, essa semana assisti uma entrevista para a Luciana, a mãe do Cazuza, a Luciana Araújo, né, o nome dela? Agora me fugiu o nome. E ela, não sabia, ela está com 88 anos, quer dizer, mais uma aí na faixa, e ela falando que um dos artistas que mais chama a atenção dela hoje em dia, pensando no próprio filho dela, que ela considera até hoje um dos maiores artistas que o Brasil já teve, o João, um jovem eu sou cantor. muito fã do João. Uhum. E também com uma vida bastante interessante, né? Com uma experiência que está demonstrando aí com como diz assim, com um carisma também muito parecido até com o que o próprio Cazuza teve, né? Durante o período que ele esteve entre nós. Eu gosto muito dele também. E aí tem uma Falar coisa em também. Cazuza, camisa verde e branco, o tema vai ser Cazuza, né? E a mãe dele estava lá na quadra. Tu estava lá também? Ela falou isso no programa também. Não, mas é a escola que eu saí, provavelmente vou sair também. Já comprei até a faixa do Cazuza, já encomendei lá, junto com a escola. Uhum. E tem uma outra coisa também, assim, a reduzir a vida das pessoas a terem utilidade, né? Então, essa ideia. Então, a gente tem que provar para as pessoas que os velhos podem ser úteis, né? E, assim, eu acho que é muito importante a gente começar a repensar: será que a vida tem que ser útil? Será que a vida humana se explica pela utilidade dela dentro de determinadas máquinas, né? Que tem que ser reproduzidas e tal? Será que é isso? Então, acho que quando a gente começa a envelhecer mais, começa a envelhecer, né? Quer dizer, eu estou às vésperas da aposentadoria, realmente dá uma virada
de chave sobre como viver, sabe? Será que a vida só tem valor na utilidade? Ou é possível que a vida tenha valor em outros tipos de produções inúteis, mas que estão a serviço assim da alegria, do bem viver, do gostar de estar vivo, sabe? Se conectar com pessoas, de gostar de amar algumas pessoas, né? De gostar de ter amizade, de gostar de fazer coisas que são, vamos dizer assim, inúteis do ponto de vista da extremamente lógica úteis. do dinheiro, da reprodução do sistema e tal, mas que são coisas que alimentam mesmo o espírito, a emoção, uma afetividade boa, sabe? E talvez os velhos consigam oferecer para os jovens uma ideia de futuro melhor, se a inutilidade, neste sentido, for mais aprovada, sabe? Olha só, Fê. Durante o episódio da vida, a prazer da vida, sabe? Sim, sim. O amor, o pensamento. Desculpa, Alessio, mas assim, eu esqueci o nome do cara, o Humberto Eco. Muito bem. O pensamento como o luxo da vida, sabe? Ter tempo para o pensamento, no sentido de que o pensamento é o luxo da vida. Quando você está desesperado para comer, para resolver as coisas assim do dia a dia, organizar a vida dos filhos, e organizar não sei o quê, e dar conta de um monte de coisas, às vezes não dá tempo para ter aquele luxo, sabe? Aquele pensamento assim que precisa de um certo esticamento, né? Do tempo, da percepção. Mas voltando um pouco no que o Alessio e o Felipe falou, que eu falei também do Lula, é de grande responsabilidade você ocupar o cargo da presidência da República também, sendo jovem ou sendo velho, ou idoso, né? Independente, é a sua condição física e mental que tem que estar com vigor, tem que estar vivo, e você tem que ter essa responsabilidade daquela cadeira. Então, acho que foi nisso que o Alessio falou, né, do Parkinson, e você defendeu que ele poderia. A mesma coisa o Lula diz que não vai se reeleger se ele não se sentir bem. Aí a gente volta na questão do Biden. É muita responsabilidade também, né? Porque fica meio que uma teimosia. Não é teimosia, que já está no trilho, né? Será que o Biden não está sendo irresponsável? Não que ele esteja sendo mais... Se a gente vai continuar nesse assunto, eu queria trazer uma coisa. Eu vi pessoas comentando que vão votar no Biden, independente dele estar ou não com capacidades cognitivas. Eu também, para tirar o Trump, claro. Para tirar o Trump, porque sabem que ele não vai governar sozinho, que ele tem uma vice, que ele tem uma equipe, que ele tem né, ministério, etc. Pelo menos, né? E o Felipe diz assim, ó, Felipe, comenta isso aqui, Felipe. Você colocou aqui, o Felipe coloca assim, por outro lado, temos o Jorginho Guinle. Aí, esse cara não é bem o que eu estou falando, né, Felipe? Eu sei, eu estou assim. Que a como visão representante da elite que se orgulha de nunca ter trabalhado. Aí o Oswald de Andrade, Felipe, ele diz assim, a revolução moderna foi a revolução do trabalho. Ela disse assim, sai dessas tamancas, sangue azul, porque todos têm que trabalhar e tenta igualar todos pelo dever do trabalho. Só que para o Oswald de Andrade, ele diz assim, só que isso aí tem que passar por isso e fazer uma outra coisa agora. Igualou pelo trabalho, tipo, não quero, você não é aristocrata, você tem que trabalhar, né? Eles agora, o próximo passo, depois de igualar todo mundo pelo trabalho, é igualar todo mundo pelo ócio, que é o prazer da vida, que é uma coisa mais ou menos que o Krenak fala e outras figuras assim políticas, como o Krenak, né? Então, agora, tendo nivelado pelo trabalho, agora a gente nivela pelo não trabalho, pelo não gostar de trabalhar. Não é o trabalho, não dignifica a minha vida. Não é o trabalho que dignifica a minha vida.
há uma discussão sobre isso no marketing 4.0, na indústria 4.0, do chão vazio, da falta de emprego e esse gap, que a gente já tem o etarismo, e a gente vai ter esse gap tecnológico também, das pessoas que vão ficar nesse ócio, mas sem dinheiro. Então, aonde você escuta nesse aí, faz muito sentido a renda básica do Suplicy, que você precisa colocar essas pessoas que vão ficar nesse gap em condição de trabalho. E daí fala que agora, por isso que estão falando em redução de jornada de trabalho, para poder você distribuir mais, porque já está havendo esse gap no mercado de trabalho, você está vendo o chão da fábrica cada vez mais vazio, né? Então, vai ter esse gap, não sei se a gente vai estar aqui para ver isso, mas vai ter que, justamente isso, ter a renda básica, porque eles vão precisar, a fábrica não vai produzir sozinho, os robôs, os computadores, vão produzir, vão vender para quem? Se não tem dinheiro. Uma grande Temos que repensar. Precisa colocar dinheiro para ter a compra daquilo, né? Isso eu estou pensando na linguagem realmente capitalista e do mercado. Por isso que eles discutem isso, que você vê CEOs discutindo a renda básica que o Suplicy defende aí. Exato. Renda básica e descobrir fazer. Felipe comentou aqui, né? Viver para trabalhar e trabalhar para viver, né? Então, aí além disso. E aí leva em conta, inclusive, pessoas que não. O plano de aposentadoria não ser tão gorda, né, que poderia ser, né, as pessoas continuam trabalhando, né, ainda tem isso também. Eu pergunto essa questão do Jorginho Guini porque você tem, de um lado, a elite que acha que trabalhar é perda de tempo, uma coisa que serve para ralé, digamos assim, é feio, né? E aí vem essa questão que eu estava pensando, dessa questão da utilidade, né, que você estava falando há pouco tempo, né, eu já estou numa certa idade, aposentei, o que eu vou fazer da minha vida? Aí a pergunta, você precisa fazer? Né? Sei lá, vai viajar, vai fazer alguma coisa. Quer se ocupar com alguma coisa? É uma escolha, mas aí passa a ser uma escolha. Para nós que estamos aí espírito, sabe? É uma idade para se ocupar do espírito, do gosto, sabe? Que é algo importante, não é algo menor, essa é a questão. Sim, verdade. E falando de aposentadoria, você falou agora, o meu tio, ele planejou toda a aposentadoria dele, toda. Comprou um monte de filmes, sei lá, tinha mais de 50 filmes naquela... anos atrás, aí uns 10 anos atrás, ainda no plástico, sabe? Que ele ia assistir na aposentadoria. Ele faleceu 5 dias antes de sair a aposentadoria dele. Então, meu Deus, que loucura. Que triste. É bem essa coisa do planejamento, não deixe para amanhã. Novamente, né? Trabalhamos para viver, vivemos para trabalhar, né? A gente fica numa situação. Quem não nasceu em berço de ouro, geralmente pensa muito, né? Vivemos para trabalhar, né? Inclusive até depois de aposentar, para complementar a renda, porque a renda diminui. Inclusive, uma das polêmicas atuais do governo é justamente que tem um grupo que quer que o benefício da aposentadoria não siga o mesmo reajuste que o de alguém que trabalha ativamente, ou seja, está ali na população economicamente ativa. Né? Então, é um assunto que precisa de muito mais aprofundamento. E aí, levando em conta também que a Sandra colocou, né? O aumento da expectativa de vida. Somente um jeito de fazer isso é você também trazendo pessoas mais jovens cada vez mais do mercado formal de trabalho, para a gente poder sustentar o sistema previdenciário também. E algo que é justamente o que o capitalismo não quer, porque o capitalismo quer a escravidão. Exato. É o sonho do capitalismo, a volta à escravidão. Exato. Até porque não temos União Soviética, não temos um sistema de bem-estar social que te dê um outro norte, te dê uma outra opção. Crise das utopias, uma velha questão, né? E sobre isso eu quero dar a palavra para a Alessio para a gente encerrar, então, o nosso... Ontem, quinta-feira, na verdade, quando Biden cometeu a gafe de tratar o presidente da Ucrânia como chamar esse presidente de presidente Putin,
quando ele se corrigiu, talvez tenha passado desapercebido do grande público, que foi outro destempero tão grande quanto. Ele falou o seguinte: desculpem eu ter errado, porque na verdade eu estou tão focado, tão imbuído do propósito de derrotar Putin, que eu confundi os nomes. Agora fala sério. Fala sério. Há condições de derrotar Putin? E se há, partindo da hipótese de que houvesse, porque no teatro do conflito, a Ucrânia está absolutamente derrotada. São as notícias que temos. Porém, supondo que há possibilidade de derrotar Putin, quais as consequências disso? As consequências são simplesmente catastróficas para a própria humanidade. Então, a justificativa que ele deu para o erro dele é uma justificativa igualmente errada. Ou tão errada quanto, ou muito mais errada. Eu coloquei aqui também a questão da decrepitude, né? Se for usar isso como metáfora, teria que, da queda do império, usar os dois, né? Trump e Biden, para o surgimento de uma nova política. Não quer dizer que é um jovem, mas uma nova política. Aí você usa como metáfora, mas não usar só de um. Os dois representam isso. Essa queda do império. Porém, vou colocar ali uma vírgula no que você está dizendo. Prosseguindo no seu raciocínio, eu diria o seguinte: são metáforas, porém, cada um a seu modo. Diferentes, né? São metáforas diferentes. Exato. No caso do Trump, é uma metáfora, uma nuance um pouco diferenciada, que o Trump é a encarnação da fake news, né? E da brutalidade do império, né? A tosquice do império. Olha só, gente, para quem sobre a censura na democracia, né? O YouTube enviou um comunicado para todas as pessoas, né? Os canais, não sei se para todos, mas para esse canal aqui veio. Acho que foi um comunicado geral para todos, avisando que vai desmonetizar vídeos que defendam a Rússia na guerra contra a Ucrânia, ou vai desmonetizar canais... Quem defende Israel também, né? Não sei. Quem defende a Palestina. Esse eu não recebi. Quem defende a Palestina também? Aparentemente estava havendo circulação de que haveria, agora não lembro qual plataforma, mas que haveria uma desmonetização, ou uma barreira, ou até mesmo retirada de vídeos que favorecessem esse lado. Então, por incrível que pareça, ainda temos um pouco de liberdade no X, mas é onde também prolifera o esgoto da extrema-direita. Então, receber. Então, essa plataforma aqui, a gente não pode mais... Então, tem que tomar muito cuidado com essas palavras se a gente quiser que o canal ainda tenha algum alcance, que os vídeos ainda cheguem a algumas pessoas. Porque está proibido se posicionar a favor da Rússia. Tanto é assim que os canais contra-hegemônicos não estão disponíveis no YouTube. Eu cito 5. Queres que eu cite 5? Cite. Vou citá-los. Spam TV não está disponível no YouTube. Russia Today não está disponível no YouTube. Sputnik não está disponível no YouTube. A Telesur está disponível, porém a Telesur sofre tanto boicote que rotineiramente ela tem que mudar de canal. Então, por exemplo, eu tô lá... O Telesur é o canal sul-americano, tá, gente? É da Venezuela, né? Telesur. Exato. Eu tô lá feliz na Telesur, bem feliz. Na próxima semana eu já não encontro mais o canal. Ela tem que estar, inclusive, mudando o nome dos canais. O caso da Sputnik é terrível, porque a Sputnik ela usa um nome que não tem nada a ver com dela. Então, para vocês verem. E aí você vê, a Rússia está no continente europeu, mas a Europa ocidental, digamos assim,
não tem acesso ao pensamento desenvolvido, a posição desenvolvida nos jornais da Rússia. Então, não consegue nem entender aquilo, né? Por isso que a Então, gente cai naquela coisa, a plataforma está na mão de quem, né? As grandes plataformas. pessoal, E se a gente não tiver uma reforma da comunicação mesmo, de você deixar de forma mais democrática. E a ONU pessoal, também, né? Oi? olha só. E o caso da Spam TV, de todos, eu considero mais grave. Vou dizer por que eu considero mais grave. Porque, ao contrário dos outros canais, que eu consigo assisti-los na plataforma própria deles. Então, por exemplo, não ter no YouTube não me causa maiores problemas. Porém, a Spam TV, eu não sei porque o canal dela é muito carregado. Então, eu não consigo dar o play na Spam TV. Então, como não tem no YouTube, eu termino não conseguindo ver a Spam TV. A Spam TV, vocês sabem o que é a Spam TV ou querem que eu explique o que é a Spam TV? Explica para o nosso pessoal que está vendo o vídeo, está te ouvindo. Tá, Eles têm Spam canal TV no é o Telegram seguinte- também. A Spam TV é o seguinte, pessoal. É o canal da Revolução Islâmica. É o canal do Irã. Porém, esse canal está sediado em Madrid, na Espanha. Por isso, Spam TV. Entenderam? Agora, olha só, não vamos armar esse barraco agora, porque a gente está no nosso final, mas a gente podia fazer um dia só, né? Conversar sobre essa coisa aí da Revolução Islâmica. Eu, como sou uma mulher, eu sinto muito medo deles, né? Muito medo. Então, eu acho que aí a gente entra numa rede. Medo de quem, Fernanda? Desculpa. Oi? Perdi. Medo de A quem? Revolução Islâmica, dessas pessoas que estão nesse movimento. Porque existem muitas pessoas diferentes e grupos diferentes nesse movimento, né? Mas tem os ultra-radicais que também são muito assim, defensores da autoridade masculina, de uma forma violenta, em que a mulher traz a maldade pelo olhar, sabe? É uma coisa assim terrível, de que mulher não pode estudar. Existe isso, assim como tem num cristianismo ocidental desses também, né? Senão elas vão começar a fazer barraco. Então eu acho que isso aí a gente entra num universo de complexidade, que eu acho que dava um barraco sobre isso, a gente vamos combinar, vamos marcar, vamos fazer, tá? Então, assim, não abraço essa parceria com muita facilidade, muito pelo contrário, sabe? Eu sinto medo dessas pessoas, desses radicais, assim como sinto medo desses católicos não, desculpa, inclusive católicos, né? Mas desses cristãos católicos e não católicos que têm os mesmos valores dessas pessoas. Posso fazer uma contraponto que você está dizendo? Peraí. Sim. Não vamos armar barraco sobre isso agora, não, Alessio. Mas eu quero pontuar o que você está falando, pela oportunidade que você está oferecendo. Vai. Olha só, pessoal, olha só. Estranhamente, e é perfeitamente compreensível a preocupação que a Fernanda está expondo aqui, porém, estranhamente, eu quero colocar para você o seguinte, e isso é uma experiência diária que eu tenho, certo? Eu estou falando da minha experiência. Esses canais que eu citei, eles são simplesmente fantásticos, pessoal. São canais fabulosos. Por exemplo, Felipe colocou um comentário aqui, Felipe. Fala esse teu comentário aí e conta pra gente. Não, eu só ouvi, foi um comentário da Ana Prestes, né? Que o Irã dos países islâmicos seria o mais liberal com as mulheres. Então, vocês imaginem se Irã. O problema é que aquele negócio, Iraque aquilo também. que o. Mas uma coisa a comentar, que o Alessio, eu acho que está colocando destacar, que é importante, é que a gente não tem acesso ao que acontece no Irã do ponto de vista do próprio Irã. E até mesmo a visão de mundo que o Irã tem. É uma coisa que, por exemplo, acontece também com a Coreia do Norte. Sempre vem com histórias bizarras de lá, e no final das contas vai descobrir que nada daquilo é verdade. Então, o pensamento norte-coreano a gente também não tem acesso. Por causa da censura. Assim como a gente não tem acesso ao legado de Gaddafi na Líbia. Exatamente. É tudo contaminado, toda narrativa é contaminada. Por exemplo, então, sobre as mulheres. As mulheres tiveram uma evolução incrível sobre Gaddafi, Fernanda.
Outro tudo perdido exemplo. agora, né? Então, Outro exemplo não, é o eu acho governo. que o assunto está esmorecendo porque acabou a nossa hora, 21 horas agora, né? Mas vamos Beleza, armar um beleza. barraco sobre isso? Vamos armar um Vamos. barraco só sobre isso? Vamos marcar isso? Tá. Felipe, você ia trazer uma questão, mas não sei se você ainda quer trazer, que é a fala. Você quer... Tocar muito rapidinho, que é só para deixar como registrado que eu trouxe assunto semana passada, mas um absurdo que aconteceu, gente. Parece que a lei de Murphy está instalada aqui no Rio de Janeiro, com a República Miliciana. Não bastasse o que aconteceu, que eu comentei no último barraco, que foi a abordagem criminosa dos policiais com os filhos dos diplomatas, lembrando que só ganhou destaque, porque foi no Leblon, que foi com filhos de diplomatas, vem o governador do Rio, graças a Deus não foi com meu voto, e me diz que o Itamaraty está errado de criticar a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Gente, era preferível simplesmente não ter falado mais nada, passar em brancas nuvens. Agora, eu tenho certeza que o grupo dos militares certamente está muito a favor dele, tanto que hoje, na quinta-feira, saiu aqui na própria Folha de São Paulo Hoje é que a sexta. Polícia Militar... já é sexta, né? Já tô... E o vídeo só vai lá domingo. Na sexta, saiu aqui que a PM nega racismo e diz ter recebido relato de roubo antes de abordar filhos diplomatas. Agora, curiosamente, será que, se fosse realmente um bando de bandidos, o portão do condomínio estaria aberto no momento da abordagem? Que, pelo que eu me lembro no vídeo, dá para ver que o portão do condomínio se abre. Ninguém notou isso? Será que são vozes da minha cabeça que estão me chamando a atenção? Quer dizer, está tudo muito errado e vem o governador do Rio ainda faz algo pior. Eu prefiro passar calado, não falava mais nada, mudava de assunto. Esperava ver a declaração, mesmo absurda da PM, mas enfim. Mas Ele vira a público provavelmente ele falar isso. A conseguiu o questão do portão do objetivo dessa condomínio, não fala. entendi, por favor. Na hora da abordagem, se você viu o vídeo, Alessio, na hora da abordagem da polícia aos meninos, o portão do condomínio está aberto. Ou seja, se eles não fossem moradores daquele condomínio, aquele portão jamais estaria aberto. Nem isso eles repararam. O preconceito é tão gigante que sequer a circunstância foi notada. É isso? Sim. Posso estar errado, mas que eu me lembro, o condomínio estava aberto, a abordagem chegou para dentro do condomínio. O negócio foi mais absurdo ainda, quer Mas, dizer... Felipe, você falou uma coisa agora que não sei o que a PM está a favor agora do governador por conta da fala dele, né? Muito provavelmente, quer dizer, virou o herói da extrema-direita aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Porque acho que esse é o objetivo da fala dele mesmo. Com certeza. Só que em termos de situação internacional, lembrando que são 3 embaixadas envolvidas nesse, digamos, incidente, né? Canadá, Gabão e eu acho que Burkina Faso, sempre me confundo nas 3, que eu estou olhando aqui muito por alto. Você tem um incidente internacional, ele não pensou nisso? Então, fica no ar esta questão. Nós vamos encerrar o nosso barraco filosófico agora, que a gente está com esse compromisso de ficar aqui 1 hora, né? E estamos gravando na sexta-feira, lembrando, para transmitir no domingo, porque não vamos conseguir nos reunir no domingo. Então, deixe seus comentários aqui embaixo do vídeo, que a gente interage depois com vocês. Podem propor pautas para a gente discutir. Felipe, dá aí embaixo aqui do nosso nome, tem indicações que a gente tem para vocês conhecerem melhor a gente, entender melhor o nosso trabalho, etc. Então, cada um agora conta aqui um pouquinho do que está ali embaixo e a gente encerra. Tentar ser rápido. Tem meus podcasts aqui e minha rede social. Meus podcasts também estão nas redes sociais. Sandra, Alessio. Eu, como sempre, falando, fortalecendo aí o Tarifa Zero, e é muito importante saber, assim, está explodindo o Tarifa Zero, agora está com 106 cidades só no Brasil, mas a gente tem que ter uma atenção. Quando a direita começa a fazer isso, você tem que ligar, né, o farol, assim, né? E atenção. Então, tem alguns comentários aqui nessa rede também sobre isso, se puder acessar e ir lá. Fala o nome dela, Sandra. @Tarifa Zero Barueri. Tá.
Instagram. Tá. Alessio? Muito bem. Eu sou formado em Direito e escrevi um estudo na forma de livro. Primeiramente, era uma monografia de especialização, intitulado Criminalidade Econômica Organizada e a Função Puramente Simbólica das Penas Privativas de Liberdade. Um tema bastante candente, bastante palpitante, bastante controverso. Qual é a editora mesmo? Editora Dialética, está disponível em todas as casas do ramo. Tá. E eu sugiro, se vocês quiserem conhecer melhor o meu trabalho, vem aqui no canal mesmo, tem uma playlist que chama Meus Livros, e aí vocês podem dar uma olhada lá, né? Tem alguma coisa sobre cada um deles, e também, mas de qualquer forma, eu sugiro esse aqui, A Filosofia do Jeito, sobre o modo brasileiro de pensar com o corpo, que eu acho que é uma coisa bem interessante para a gente estudar, entender, compreender e trazer à baila. Principalmente quando se fala de utopia, né? Uma utopia para o Brasil hoje. Fê, não podemos esquecer, antes de encerrar, que o pessoal não deve estar mandando Pix para o Azov. Mandem Pix para o nosso canal. Que está aqui embaixo, filo.em.movimento@gmail.com. Não mande Pix para o Azov, mande Pix para o canal Filosofia em Movimento. Então tá bem. Beijos, gente. Até domingo que vem, então. Obrigada a todos. E vamos armar o barraco lá sobre a questão islâmica outro dia. Muito bem. Tchau, tchau, tchau. Deixa eu sair aqui.